E quando diz que o tanque chamado em hebreu Betesda, aí eu fui pesquisar o que é Betesda. E o nome Betesda é Casa de Misericórdia. Aleluia. Aleluia. Eu acho que você entendeu. Casa de Misericórdia. Glória a Deus. É muito fácil e é muito bom ir para uma festa. E quem não quer ir para a festa? E quem não quer participar de uma festa? E quem não quer se alegrar? E quem não quer viver momentos bons? E quem não quer estar com as pessoas que você gosta, participar de momentos alegres? Mas Jesus decide mudar o caminho naquele momento. Ele estava indo para uma festa, mas em determinado momento ele muda de direção. E o versículo de número 3 diz que neste lugar jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos. Aleluia. E Jesus escolhe não ir mais a uma festa, para ir a um lugar aonde, oh, aleluia, aonde quem sabe havia dor, sofrimento, um clamor, uma tristeza, um vazio. E Jesus vai para aquele lugar. E aqui eu aprendo que às vezes é necessário que a gente entenda que para Deus o mais importante é a misericórdia. Jesus escolhe não ir mais àquela festa para ir à casa de misericórdia, para exercer aquilo que ele veio exercer na terra, porque isso foi o objetivo principal de Jesus ao vir a este mundo, manifestar de Deus a misericórdia. Glória a Deus. Samuel Mariano tem um hino que ele diz o seguinte, que aquele cenário era o mesmo por 38 anos, um homem, um tanque e uma cama, aleluia. Mas de repente, em um dia comum, no momento que ninguém consegue descrever, já não era mais um homem, um tanque e uma cama, ali também havia o Nazareno, filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Filho de Deus estava naquele lugar. Casa de misericórdia. Queridos, casa de misericórdia, eu posso dizer que este lugar eu posso comparar a uma igreja. Onde é que estão os enfermos? Onde é que estão as pessoas necessitadas, as pessoas feridas, as pessoas machucadas? Onde é que estão as pessoas à espera de um milagre, de uma resposta, de uma bênção? Elas estão à beira do tanque, esperando um movimento sobrenatural de Deus, para que elas possam alcançar o milagre que sempre buscaram. Aleluia. Muita gente, mas onde tem muita gente passando pela mesma dificuldade, é difícil perceber a dor dos outros, porque cada um está procurando o seu milagre, cada um está procurando receber a sua bênção, cada um está procurando alcançar a sua resposta. Demonstra falando, tá? E a Bíblia diz que era uma grande multidão Quer dizer que sou eu, sei. naquele lugar. E aquele povo estava esperando o movimento das águas. O final do versículo 3 diz exatamente isso. Aleluia. Esperando o movimento das águas. É interessante que às vezes a gente coloca a nossa fé em determinada situação
E a gente persevera naquilo. E a gente acredita que aquilo pode ser a solução do nosso problema. Irmãos, eram 38 anos, não era 38 dias, 38 meses, era 38 anos de busca. O que eu aprendo aqui, que este homem já estava à beira do tanque muito antes de Jesus nascer. Jesus ainda nem tinha nascido e esse homem já estava paralítico à beira do tanque. E a Bíblia diz que era 38 anos esperando um milagre. A Bíblia não diz que ele tinha 38 anos, era 38 anos de sofrimento, 38 anos de espera, 38 anos de perseverança naquele lugar. Eu já vi muita gente dizer que aquele povo ficava ali depositando a sua fé, mas que na verdade ali não acontecia nada. Eu quero te dizer nessa noite que eu prefiro ficar com a Bíblia, e a Bíblia diz que o anjo descia de tempo em tempo. Então, se a Bíblia diz que o anjo descia, eu creio nesta palavra, porque o Senhor é poderoso para fazer acontecer milagres, como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quiser. Aleluia. Queridos, aquele homem estava ali muito antes de Jesus nascer. Quem sabe Jesus foi apresentado e aquele homem já estava ali. E Jesus, por ser judeu, tinha o costume de ir a Jerusalém de ano em ano para adorar. Eu não sei, mas quantas vezes Jesus pode ter olhado para aquele homem e visto a sua dor, a sua dificuldade, o seu sofrimento. Jesus fez 12 anos, foi ensinar os mestres da lei, e aquele homem já estava ali à beira do tanque. Durante todo o seu ministério, Jesus, se nós pegarmos ele, foi aprendiz de carpinteiro, porque o seu pai era carpinteiro. Então eu entendo que em alguns momentos José devia ir até Jerusalém, negociar, fazer as suas entregas, e Jesus iria com ele, com certeza. E observar aquele homem, porque a palavra vai dizer que ele já estava ali há muito tempo, e Jesus sabia. Versículo de número 6. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que ele estava naquele estado, havia muito tempo, disse: quer explicação? Quer ser curado? Versículo de número 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando as águas é agitada, me ponha no tanque. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos depositado a nossa fé? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Este homem acaba de declarar toda a sua frustração, que a sua frustração não estava no tanque, a sua frustração não estava no anjo, a sua frustração não estava no movimento da água, a sua frustração não estava em si mesmo, a sua frustração não estava na sua cama, não estava no cenário, a sua frustração estava nos homens. Muita gente tem deixado de receber, muita gente tem deixado de viver, muita gente tem deixado de alcançar, por colocar a sua esperança no homem, por colocar a sua esperança nas pessoas, por achar que aquilo que elas precisam, alguém deveria ter feito por elas. Quantas pessoas eu encontro e as pessoas dizem: irmão, eu não fui mais porque eu não tenho
O meu emprego não dá certo porque o meu patrão não me enxerga. O meu emprego não dá certo porque alguém que conhece uma oportunidade não me indica. A minha vida não dá certo porque fulano não me ajuda. Não faça isso. Conte para Jesus, porque Ele pode fazer. Ele pode fazer. Irmão, Jesus passou naquele lugar quando criança. Jesus passou com 12 anos. Jesus passou com 15 anos, com 20 anos, com 25. Mas Jesus só começa o seu ministério de fato aos 30 anos de idade. Jesus poderia ter curado aquele homem quando foi ali com 12 anos? Sim. Mas Ele não fez. Porque não era o tempo do milagre na vida daquele homem. Não era o momento ainda. E aquele homem continuou perseverando. O que eu entendo aqui também, meus irmãos, é que não adianta rapaz, fulano conseguiu, eu não consegui, eu vou desistir. Deu certo para alguém, para mim não deu, eu vou parar. Não faça isso, continue perseverando. O Senhor tem visto a tua perseverança. O Senhor tem assistido. Jesus observava aquele homem. O versículo de número 6 deixa muito claro, sabendo que ele estava naquele estado quer dizer apenas um tempo, apenas um momento, apenas uma situação, mas passa, não é eterno, passa, vai passar, vai passar. Irmão, mas é 38 anos, é 5 anos, é 10 anos, é 2 meses. Eu te digo, vai passar. Aleluia. Vai passar. Depois você vai olhar e vai dizer: Jesus, assim como aquele homem falou, quando ele perguntaram quem foi que te curou, e ele nem sabia. No primeiro momento a palavra de Deus vai dizer que ele nem sabia. Ele só disse: o homem que me curou falou para mim prosseguir. O homem que me sarou falou que era para mim continuar. O homem que me deu a cura disse: levanta e vai para a tua casa, prossiga a tua vida. O que tem te paralisado hoje, coloca diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor tome uma atitude com relação ao que eu tenho vivido. Aleluia. Mas não permita que esta situação me mantenha paralisado. Glória a Deus. Aleluia. 38 anos. Mas agora Jesus está indo para Jerusalém. Mas agora aquele homem vai viver um dia diferente, porque Jesus está a caminho daquele lugar. A situação está prestes a mudar. Aquele homem vai viver coisas extraordinárias. Foram 38 anos, irmãos, ali sentado naquele lugar. Quem sabe até já sem esperança, mas ainda confiando que alguém poderia colocar ele no tanque. E Jesus vai até ele. Jesus diz: tu quer ser curado? Oh, aleluia. Aleluia. Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me ajude. Versículo de número 8, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem estava ali era o dono do tanque. Glória a Deus. Não precisava do anjo, aleluia. Não precisava da água agitada, não precisava, aleluia. Irmãos, deixa de ficar correndo atrás de movimento que às vezes nem é o movimento do anjo, é um movimento simplesmente natural. Mas eu quero te dizer, o movimento que Deus vai te causar em nossas vidas e que Ele tem causado. Jesus é a maior revolução que eu e você já experimentamos. Aleluia. O dono do tanque estava ali. Aleluia.
tempo à espera de um milagre, tanto tempo esperando uma bênção. E agora Jesus aparece e diz: tu quer ser curado? Jesus não curou ele antes. Jesus poderia ter feito isso. Jesus poderia ter curado todo aquele povo. Jesus poderia ter mudado toda aquela situação, mas não fez, porque não era tempo, não era tempo, não era tempo, não era ainda o momento do milagre acontecer. Mas agora é. Jesus foi a Jerusalém, estava indo a uma festa, mas Jesus lembra daquele homem, deixa de ir à festa, vai àquele lugar, chega naquele lugar, vai direto àquele homem e diz assim: tu quer ser curado? Aleluia. Ele disse: Senhor, eu quero. Não tem ninguém que me coloque no tanque. A frustração dele está nas pessoas. A dificuldade que ele enxerga não está nas pessoas. É preciso mudar de direção e perceber que Jesus já está no lugar, que Jesus já está presente. Você não precisa mais do tanque, você não precisa das pessoas para te levar ao tanque, você não precisa mais da cama, aleluia. O que eu e você precisamos é obedecer. E ele disse: fica de pé, toma a tua cama e anda. É preciso obedecer, é preciso confiar, é preciso tomar uma atitude. A fé é atitude. Jesus poderia ter dito àquele homem: toma a tua cama e vai para a tua casa, e ele poderia continuar deitado à espera de um milagre. Tem muita gente vivendo assim, tem muita gente não obedecendo, tem muita gente não escutando, tem muita gente esperando que alguém coloque ela no lugar. Casa de misericórdia, você já entrou nela, e as pessoas que estão aqui não vão conseguir te colocar no tanque, mas Cristo, que te encontrou neste lugar, oh aleluia, Glória a Deus. mas Cristo que se revelou dentro do teu coração, que fez a chama queimar como queimou no caminho para Emaús, aleluia. Ele é a resposta, nele há poder, nele há esperança, nas suas palavras tem cura, aleluia. Na sua presença há esperança. E ele diz para nós voltarmos para casa curados, voltarmos para casa sarados, voltarmos para casa confiantes. Glória a Deus. E logo aquele homem ficou são. A cura está em obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Nós só vamos ser curados quando alcançarmos a essência da obediência à palavra de Deus. Esta palavra tem cura, esta palavra tem poder, tem libertação, tem restauração, tem vida. Não coloque nos homens a sua esperança. Aleluia. Não coloque nos homens a esperança de uma vida feliz. Coloque em Deus. Não coloque nas pessoas, coloque em Deus. Porque colocando em Deus, Ele vai colocar as pessoas, vai direcionar as pessoas, vai fazer as coisas acontecer na tua vida, vai trazer milagre, vai trazer bênção, cura, restauração. Glória a Deus. Porque agora aquele homem era uma bênção para aquele povo. E agora perguntaram para ele: quem foi que te curou? E ele não sabia, mas a Bíblia diz que no templo, é no templo que você vai encontrar o Senhor, é no templo que você vai encontrar a resposta de Deus para a tua vida, é no templo. Mas é preciso sair do tanque, ir para o templo, escutar a voz do Senhor. E no templo Jesus contou para ele o seu nome, e agora
alcançou muitas outras vidas, porque essa é a vontade de Deus, que a sua vida seja bênção para outras pessoas. Ainda que você não saiba, eu tenho absolutamente certeza que aquele homem não sabia que hoje nós estaríamos falando dele, que hoje nós estaríamos examinando esta passagem, e que o milagre que ele viveu hoje traz esperança aos nossos corações. Aleluia, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Glória a Deus. Mas Jesus nos alcançou como alcançou este homem. O Senhor tem para nós a resposta que precisamos. E aquele dia era sábado. Eu aprendo aqui, irmãos, que o Senhor não está limitado ao tempo, o Senhor não está limitado ao dia, o Senhor não está limitado a situações. O Senhor está limitado apenas a uma questão: se eu vou obedecer ou não. Aleluia. Porque se eu obedecer, eu viverei milagres. Se eu ouvir atentamente a voz do Senhor, eu viverei milagres. Se eu fizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer, eu viverei os frutos da sua palavra. Mas você não pode carregar a cama no sábado. Sábado não é dia para isso. Ele disse: olha, quem me curou falou para mim colocar minha cama e ir para casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui eu entendo que Jesus, ele quebra os protocolos, ele faz o impossível para socorrer, para manifestar misericórdia. Ele deixa de ir a uma festa. Sabe quando você poderia fazer algo? Você poderia comprar algo, e aí você decide, não por você, mas o Espírito Santo entra no teu coração e te faz. Outro dia eu estava até pensando, mas às vezes a gente faz umas besteiras. E depois o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração: nunca foi plano seu, mas sempre foi plano meu. Às vezes você gasta um dinheiro e depois que você gasta, você pensa assim: rapaz, por que eu dei esse dinheiro? Por que eu fiz isso? E o Senhor, por ver que você fez sem intenção nenhuma, Ele supre as tuas necessidades, multiplica de uma forma sobrenatural, que não tem explicação. Humanamente não tem explicação. É assim que Deus faz. Fique de pé. Eu tenho meu relógio aqui de minutos para encerrar. Não quero ser cansativo aos irmãos, mas eu quero que vocês saiam daqui nessa noite com esta palavra, e que o Senhor tem visto, tem te assistido diariamente. Depositemos nele a nossa confiança,
porque no Senhor está a nossa esperança, no Senhor está o milagre que precisamos, em Cristo. E se nós permanecermos firmes na sua palavra, na sua vontade, no seu querer, nós vamos fazer como aquele homem, vamos cantar vitória, contar milagres e viver a bênção de Deus. Queridos, eu quero